Essa é a última apresentação da playlist de conjuntos numéricos. Nós iremos falar sobre o princípio da indução finita. E nós já abarcamos esse assunto nos vídeos anteriores, só que nesse daqui nós iremos focar na parte matemática. Nós vamos esquecer essa parte do raciocínio, do, do- nós até vamos falar sobre a parte condicional, mas nós não vamos falar sobre essa parte mais reflexiva. Nós iremos para a prática para perceber certos problemas e como é que a gente resolve esses problemas, né? Como é que a gente sabe se uma coisa ela sempre vai ser verdade, né? Então, vamos começar explicando o que é uma indução vulgar, né? Uma indução vulgar é uma representação de uma demonstração indutiva generalizada. Então, portanto, uma generalização é quando a gente diz que é, para qualquer circunstância isso sempre vai ser real, né? Isso sempre vai fazer parte da realidade, sempre vai ser verdadeiro, né? Então, essa demonstração de vulgar, quando a gente ouve essa palavra vulgar, nós temos que imaginar é, uma coisa que ela não é, que ela não tem muita qualidade, ela não demonstra tanta segurança, é uma coisa muito vulgar, é uma coisa muito hum, sem qualidade, né? Então é uma indução sem qualidade porque ela não é 100%, né? Então, olha só que interessante. Sabendo que nós temos induções vulgares, nós temos que tomar muito cuidado com as generalizações que nós fazemos quando nós não temos todas as demonstrações de opções sendo demonstradas como verdadeiras. E aqui nós temos um exemplo, olha só. Aqui nós temos duas pessoas muito famosas no mundo da matemática, que é o Fermat e o Euler. Tá? O Fermat, ele demonstrou essa fórmula aqui, e ele disse que para todo número que seja colocado em N, pertencente ao conjunto dos números naturais, essa fórmula aqui daria um número primo como resultado. Tá? Então, o Fermat acreditou que a fórmula acima daria números primos, qualquer que fosse o valor inteiro positivo atribuído a n. Só que essa indução é falsa. E quem provou que essa indução é falsa foi o Euler. O Euler ele mostrou que para quando a gente substitui o n aqui nessa fórmula por 5, nós iremos ter um resultado de 4.294.967.297. E esse número aqui ele não é um número primo, dado em vista que o número primo ele precisa ser divisível somente por ele e por 1. Né? Então, nesse caso aqui, nós podemos dividir por 641. E, portanto, não é um número primo. Tá? Só que o que acontece? Nós percebemos que se caso nós fôssemos testar essa tese aqui como verdadeira, nós iremos ter uma chance muito breve de, de chegar nessa contradição. Né? Vamos lá. Se para cada n é pertencente ao conjunto dos números naturais, eu vou fazer lá para n0, n1, n2, n3, n4, n5. Na minha sexta tentativa, no sexto número pertencente ao conjunto dos números naturais crescente, né, nós iremos perceber que nós iremos entrar em contradição, e portanto isso aqui não pode ser uma generalização. Né? Mas existem outras e outras induções que ela nos enganam por um processo maior. Então nós temos que testar várias e várias e várias e várias vezes com vários números diferentes até que a gente encontre essa contradição. Então ela é uma contradição muito difícil de conseguir achar, né? E essa ideia é uma ideia super importante para a gente entender os conceitos de estatística. Né? Quando a gente está falando lá da margem de erro e tal, a gente está falando muito sobre essa ideia de indução vulgar. Então, esse assunto aqui ele é bastante importante para você entender conceitos de estatística, para entender progressão aritmética, por exemplo, a gente vai mexer bastante com isso aqui,
qualquer coisa que a gente use o raciocínio indutivo, nós iremos perceber que a indução vulgar é algo necessário de saber, né? Então, esse vídeo aqui ele é extremamente importante para os assuntos que nós iremos abordar um pouco mais à frente em matemática, tá? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui um pouco mais mastigadinho para que esse vídeo aqui ele não fique muito difícil, né? Então eu vou dar 3 conceitos iniciais aqui, que eu já havia dito nas aulas anteriores, nas apresentações anteriores, e eu vou retornar a falar deles aqui, né? Olha só, na matemática probabilística, nós dizemos que o 1 ele significa a realidade factual, e portanto quando nós observamos alguma coisa factualmente, nós podemos dizer que aquela coisa é verdadeira, porque nós conseguimos enxergar ela na realidade. Então existe lógica porque existe o fato, né? E esse fato é representado por 100% de alguma coisa, ou seja, eu tenho a observabilidade, a confiança naquilo que eu estou observando, né? E, portanto, aquilo é verdadeiro. Então, a realidade factual é aquilo que eu consigo experienciar e dizer que é verdade, porque eu experienciei. Beleza? Dito isso, nós temos a demonstração da realidade factual. Vamos à segunda parte, a base da indução. A indução, ela é um processo crescente, né? Quanto mais informações você tem, mais forte, maior a sua base indutiva, certo? Então, portanto, maior o número que será representado aqui, certo? E como é que a gente faz essa representação, né? Nós temos aqui várias e várias tampinhas, eu vou dar exemplo das tampinhas de novo, Claudio. Olha só, tenho várias e várias tampinhas, só que o que acontece? Essas daqui não são todas as tampinhas que existem no mundo inteiro, elas são apenas algumas. Então a minha base da indução ela começa a ficar cada vez mais forte quando eu percebo que existe cada vez mais experiências de tampinhas vermelhas, né? Agora vamos dar um outro exemplo. Imagina que você vive um país você vive num país tropical e você nunca viu neve, né? E pelo fato de você nunca ter visto neve, você vai perceber que aquilo foge da realidade porque você não tem uma base indutiva para reconhecer aquilo, né, como sendo algo normal. Então você acha que é um evento super esquisito, é um evento que foge da normalidade. Mas por que foge da normalidade? Porque você não vive em um local com neve, certo? E aí você percebe a diferença, né? A experiência ela é importante para você aumentar a sua base indutiva, tá? E aí da onde você está tirando essas experiências é algo bastante importante, né? E nós temos aqui o passo indutivo. O passo indutivo é sempre a demonstração de uma coisa nova que pertence ao mesmo conjunto que você tem. Por exemplo, eu tenho aqui essas tampinhas que eu já experienciei, portanto elas estão na minha memória, e eu vou lá e consigo experienciar outra. Então, outra tampinha na minha memória. Então esse é o passo indutivo. É um elemento a mais que eu consegui perceber que ele é classificado da mesma forma que esse daqui. Ou seja, esses são tampinhas e esse daqui também é. E aí eu tenho um passo indutivo. Ou seja, mais uma tampinha vermelha, né? Dito isso, essas são as 3 coisas que nós precisamos perceber. Agora vamos a uma demonstração de indução vulgar, beleza? Bom, uma indução vulgar, ela pode conduzir a sérios enganos na matemática. Né? Por quê? Porque ela é uma generalização de propriedade após verificação de que a propriedade é válida em alguns casos particulares, né? E como é que eu digo essa ideia de alguns casos particulares, né? Vamos usar o exemplo que a gente tinha visto nesse slide aqui, né? Consideremos a relação y igual a 2 elevado ao quadrado elevado a n mais 1, definido para n pertencente ao conjunto dos números naturais. Então, nós iremos substituir esse n aqui por todos os números naturais. E aqui nós temos a demonstração deles, beleza? Então, vamos começar com o zero. Perceba que se eu substituir o n por zero, eu vou fazer aqui esse 2 aqui como base, né? Isso aqui vai ser a base, isso aqui vai ser o expoente, então vai ficar 2 elevado a zero, que vai dar 1. E aí esse 1 ele vai virar o expoente dessa base maior aqui. E aí vai ficar 2 elevado a 1 mais 1. 2 elevado a 1 vai ser 2, 2 mais 1 vai ser 3.
Portanto, nós temos aqui a demonstração de um número primo, certo? Vamos ao próximo. N igual a 1. Portanto, nós iremos substituir aqui, vai ficar base 2 elevado a 1, e aí vai dar 2 aqui, e 2 elevado ao quadrado vai dar 4, não é isso? E 4 mais 1 vai dar 5. N igual a 2, vai ficar aqui 2 elevado ao quadrado, vai dar 4, e 2 elevado ao 4 vai dar... Eita, eu coloquei 5 aqui, peraí que tá errado, gente. Deixa eu só pausar aqui. Pronto. 2 elevado a 4 vai dar 16, 16 mais 1, 17. Nós temos aqui n igual a 3, aí nós iremos substituir aqui, vai ficar base 2 elevado a 3, que vai dar 8. E aí esse 8 ele vai virar o expoente aqui dessa base, da base 2. Aí vai ficar 2 elevado a 8, que vai dar 256, mais 1, 257. Aqui é a mesma coisa, nós iremos aqui fazer por 4. 4 a gente já tinha visto aqui nessa demonstração aqui que vai dar 16, né? Então, 16 aqui. 2 elevado a 16 vai dar 65.536, mais 1, 587 aqui. Beleza? Percebemos aqui que isso e isso são números primos, dado em vista que nós só podemos dividir ele por ele mesmo e por 1, certo? Então, nós temos aqui uma indução vulgar, né? A nossa hipótese é essa daqui. Nossa hipótese é, os números y encontrados são números primos. E aí nós temos isso daqui. Só que o que nós estamos fazendo é uma generalização, dado em vista que nós não fizemos o teste para todos os números naturais, até porque isso seria impossível, dado em vista da infinitude de números naturais, né? E aí nós temos um problema, né? Como é que nós podemos dizer que essa generalização ela é certeira sem ter que testar para cada um deles? E aí você tem o princípio da indução finita para isso, né? Então, perceba aqui, nesse próximo slide, que nós vamos fazer para o número 5, né? Nós fizemos aqui até o 4, agora nós vamos substituir pelo número 5, que é o próximo número. Então vai ficar aqui 2 elevado a 32, né? Dado vista que 2 elevado a 5 vai dar 32, e 2 elevado a 32 vai dar 4.294.967.297, né? E aí com mais 1 vai ficar 7 aqui, né? E aí nós percebemos que esse número aqui, ele não é um número primo, dado em vista que nós podemos dividir ele por 641, que foi a representação que nós tínhamos feito aqui, né? O Euler provou isso. E o Fermat, ele achava que essa indução era verdadeira, mas no caso é falso, e o Euler provou isso, quando ele fez essa conta. Então, o que acontece aqui? Nós temos um problema sério para resolver. O problema é, nós precisamos achar alguma forma de conseguir saber se uma generalização ela é verdadeira, sem ter que testar para cada um dos elementos que existem nesse conjunto aqui. Dado em vista que esse conjunto é um conjunto infinito, então, portanto, nós nunca iremos terminar de fazer essa demonstração, certo? Então, como é que a gente prova, né? Mesmo que nós continuemos o trabalho fazendo a verificação até n 1 milhão, por exemplo, nós não estaremos provando que a fórmula vale para todo n natural, pois poderá existir um n que é maior do que 1 milhão em que a fórmula falha. Então, como é que a gente diz que essa fórmula aqui ela vai ser 100% verdade, né? É importante dizer que a indução ele é um processo evolutivo da dedução, tá? Então não é possível você ter indução sem a dedução, tá? A dedução ela é uma análise de proposições e a indução ela é uma análise experienciável que nós colocamos dentro de nós e aquilo vira uma dedução, né? Então esse processo experiencial é uma evolução do processo dedutivo, né? Então vamos a uma outra demonstração aqui. Nós temos a indução vulgar. Dada a relação y igual a essa equação aqui, e aí nós iremos demonstrar que n pertencente ao conjunto dos números naturais não nulos, nós temos isso daqui, né?
Então vamos lá. Já que ele é não nulo, nós iremos retirar o 0 aqui dessa linha que representa os números naturais e vamos fazer para o 1, que é o próximo, né? Então vamos substituir todos esses n's aqui por 1, e aí vai ficar 1 elevado ao cubo, 1 elevado ao quadrado, 1, né? E o que nós iremos perceber é que essa conta aqui, pós cálculo, vai dar o resultado 2. E 2 é um número primo, né? Aqui também vai ser um número primo, vai ser 3. Aqui também vai ser um número primo, vai ser 5. Aqui também vai ser um número primo, vai ser 7. Portanto, nós podemos perceber que a nossa base indutiva ela vem crescendo. E quanto mais a nossa base indutiva cresce, mais o nosso estado de crença nos faz acreditar que essa é uma generalização verdadeira para todos os números naturais. Mas a gente não sabe se isso é verdadeiramente certeza, dado em vista que nós não testamos para todos, né? E daí, se a gente tivesse parado com esse teste aqui nessas 4 primeiras etapas, nós não iríamos perceber que na quinta etapa nós iríamos ter o resultado 8, e 8 não é um número primo. Então, portanto, nós podemos muito bem perceber que se caso nós não fizéssemos isso, né, essa representação com 5, nós iremos tomar uma decisão precipitada, né, dizendo que isso é uma generalização. Y é um número primo para todo n pertencente ao conjunto dos números naturais não nulos. Isso é falso, dado em vista que nós temos a representação aqui, né? Então é necessário dispor de um método com base lógica que permita decidir sobre a validade ou não de uma indução vulgar. Vamos ao próximo exemplo aqui. Nós temos um outro exemplo de demonstração, e esse daqui ele é um pouco mais estressante, no sentido de que nós fizemos mais testes nele, né? Ele passou por mais ciclos de experimento, né? Então aqui no caso a gente chegou até o número 10. E nós iremos perceber que para 1, para 2, vamos lá, um primeiro pronunciado, né? Aqui nós temos essa hipótese, né? A hipótese é a soma dos n primeiros números ímpares positivos é n ao quadrado. E aí nós temos essa representação aqui, né? Perceba que nós estamos substituindo n pelo conjunto dos números naturais não nulos, né? E aí nós iremos fazer 1, 2, 3 e assim por diante, né? Então, por exemplo, aqui, vamos fazer por primeiro número, né? Vai ser n1, não é isso? Então vai ficar 2 vezes 1, que vai dar 2. 2 menos 1 vai dar 1. Então tá aqui. Agora para o próximo. 2 vezes 2 vai dar 4. 4 menos 1 vai dar 3. Aí vamos fazer o seguinte. Próximo aqui, né? 2 vezes 3. Aí vai dar 6 aqui. Menos 1 vai dar 5, né? Então, o que a gente percebe? Que independente se aqui for um número ímpar e independente se aqui for um número par, essa multiplicação ela vai se tornar par. E isso daqui se tornando par, menos 1, vai virar ímpar, né? Então essa demonstração aqui, ela é uma demonstração verdadeira para qualquer número n. E nós conseguimos perceber isso sem ter que testar, né? Então olha só que interessante essa demonstração aqui, né? Se nós fôssemos fazer esse teste por estresse, né? Esse teste para cada número que existe no conjunto dos números naturais não nulos, nós iremos perceber que nós não vamos terminar essa conta nunca, dado em vista que existem infinitos números naturais não nulos, certo? Mas se nós usássemos essa simples lógica aqui, né, de 2 vezes qualquer número que for colocado aqui vai dar um número par e menos 1 vai ser um número ímpar, nós conseguimos concluir com bastante facilidade que isso daqui vai ser verdadeiro para qualquer n, né? Mas não é isso que a gente quer. O que a gente quer realmente é saber se esse n aqui ao quadrado vai ser igual a isso aqui, tá? Então vamos fazer esse teste aqui, né? Vamos verificar se isso daqui é verdadeiro. Fazendo por 1 aqui, a gente sabe que vai dar 1, e 1 elevado ao quadrado, aqui, vai ser 1, não é isso? Aí vamos fazer para o próximo aqui, que é o segundo número, né? Vai ser 2, aí 2 vezes 2, vai dar 4, e 4 menos 1 vai dar 3, não é isso?
E aí o que nós iremos perceber aqui é que nós temos isso daqui sendo substituído. 4 aqui. 4 menos 1. Espera aí rapidinho, deixa eu só ver se eu fiz isso aqui certo. 1 mais 3. É isso aí, olha só. 1 mais 3, que é o resultado desse daqui, né? Que é o próximo elemento daqui, vai ser igual a isso aqui. Então, portanto, 1 mais 3 vai dar 4, e 4 é a mesma coisa que dizer 2 ao quadrado. Certo? Aí nós iremos perceber aqui 1 mais 3 mais 5, que são as demonstrações dos três números aqui, né? Essa daqui é aquilo que a gente chama de razão, né? Importante a gente falar isso para a gente entender o conceito de progressão aritmética, né? Isso daqui é uma razão demonstrada, né? Então, quando a gente faz isso daqui virar uma raiz quadrada, e a gente sabe que existem raízes quadradas que são inteiras e outras que são decimais, a gente tem essa representação aqui. Mas a gente não vai entrar nesse assunto aqui por agora, tá? A gente vai explicar o processo de indução vulgar. Né? Então aqui a gente tem 1 mais 3 mais 5, isso daqui vai dar 9, e 9 é igual a 3 ao quadrado. E aí a gente continua fazendo aqui, e a gente vai chegar nisso aqui, que vai ser 100, e isso daqui vai virar 100 ao quadrado. E aí nós podemos perceber que, mesmo que nós continuemos o trabalho fazendo a verificação de n igual a 1 milhão, não estará provado que a fórmula vale para todo n natural, pois poderá existir um n maior que 1 milhão em que a fórmula falha. E nós temos essa demonstração aqui. Como é que a gente faz para dizer que essa generalização ela vai ser sempre verdade? Né? Fazendo a prova do princípio, né, do princípio da indução finita. Então, para provarmos que a relação é válida para todo n pertencente ao conjunto dos números naturais não nulos, nós iremos empregar o princípio da indução finita, que é também chamado de PIF, cujo enunciado é o seguinte. Então, nós temos aqui uma proposição conjunto das partes de n, aplicável aos números naturais n, é verdadeira para todo n pertencente ao conjunto dos números naturais, sabendo que n é maior ou igual ao n inicial. Esse n inicial é o nosso primeiro teste com o primeiro número dos números naturais, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos a primeira etapa, né? Conjunto das partes do n inicial é verdadeiro. Isso significa que a propriedade é válida para n maior ou igual ao n inicial. E aí nós temos a segunda etapa. Se k pertencente ao conjunto dos números naturais tal que k é maior ou igual a n inicial e o conjunto das partes de k é verdadeiro, então o conjunto das partes de k mais 1 também é verdadeiro. Então nós temos essa demonstração de que esse processo indutivo ele procede, dado em vista que nós temos a demonstração de que essa tampinha é vermelha e a próxima também vai ser vermelha, e a próxima também vai ser vermelha, e a próxima também vai ser vermelha. Então essa ideia de você conseguir precipitar a demonstração futura pelo conceito de princípio da indução finita vai ter que ser demonstrado aqui. Né? Então vamos só recapitular. Nós temos a realidade factual, que é tudo aquilo que nós experienciamos e conseguimos perceber que é verdade, e portanto tudo aquilo que está na nossa realidade agora, nós dizemos que pertence à realidade experienciável, e portanto nós dizemos que aquilo é verdadeiro, porque nós usamos o critério de avaliação empírico. Nós temos a base da indução, que é tudo aquilo que nós conseguimos experienciar de tampinhas. Nós não conseguimos ver todas as tampinhas que existem no mundo, mas essa daqui pelo menos a gente viu que todas elas são vermelhas. E nós temos o passo indutivo, que é a próxima experiência que eu vou ter de tampinha. Se a tampinha ela for vermelha, nós iremos continuar com a nossa generalização. Se caso a tampinha ela for de outra cor, a gente não pode mais generalizar. O nosso argumento generalizado cai por terra, certo? E aí nós temos esse processo de indução finita, ou seja, esse n aqui, ou seja, o conjunto das partes de n, ele é verdadeiro para todos os n inteiros positivos, ou seja, todos eles que nós observamos continuam sendo a generalização. Né? Então, a indução finita, ela é um processo que ela tem um começo, um meio
e ela sempre tem a chance de ter um fim, né? E o que nós tentamos fazer, né, como processo racional, é tentar prolongar o máximo possível essa indução finita para todas as provas que acontecem na realidade, né? Então, quanto mais normal um certo tipo de padrão, maior será a facilidade da indução finita a ser aplicada. Beleza? Então vamos à representação aqui com esses conceitos. Olha só. Provemos, por exemplo, que, e aí nós temos aquela representação do último exemplo, né? 1 mais 3 mais 5, e perceba que para cada número que vai ser colocado aqui, nós iremos ter essa razão aqui, né? Nós iremos fazer 2 vezes o número pertencente ao conjunto dos números inteiros não nulos, e portanto vai começar 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, não é isso? Então a gente vai usar essa fórmula aqui para conseguir saber qual vai ser o próximo número dessa sequência aqui, certo? Então vamos verificar aqui. Verifiquemos que P1 é verdadeiro. Então, portanto, o conjunto das partes do elemento n sendo 1, né, é verdadeiro. Portanto, n substituído aqui por 1 vai ficar 2 vezes 1, que vai dar 2. 2 menos 1 vai dar 1. E 1, isso daqui, esse n igual a 1, implica 1 igual a n igual a 1 ao quadrado, né? Agora vamos à segunda prova, né? A primeira prova já foi, que é essa demonstração do n inicial. O n inicial, no caso aqui, é 1, que é o primeiro número do conjunto dos números naturais não nulos, né? Agora vamos à segunda etapa. A segunda etapa é, se k pertencente ao conjunto dos números naturais, pk é verdadeiro. Se pk é verdadeiro, então pk mais 1 também é verdadeiro. Então essa é a ideia do condicional, né? Se, então. Se hipótese, então conclusão. Então, vamos lá. A nossa hipótese é essa daqui. Para todo k, nessa razão aqui, nós iremos ter isso igual a k ao quadrado. Certo? Então, vamos lá. Provemos que decorre a validade de p, k mais 1. Isso significa que nós temos aqui isso daqui demonstrando esse número, e isso daqui, k mais 1, né, no caso aqui, por 2, vai ser esse número aqui, né? Então o que a gente tem? A gente tem essa ideia de uma progressão aritmética, dado em vista que isso daqui ela é uma métrica que ela segue um certo tipo de grandeza escalar, né? Então a escala é 1, 3, 5, 7, 9, 11. Então, nós conseguimos perceber que todos os números que estão sendo aplicados aqui, eles são todos os números ímpares subsequentes, certo? Por que nós sabemos disso? Porque existe essa razão aqui, né? Existe 2 vezes k menos 1, né? E nós sabemos que se isso daqui é verdadeiro, e nós sabemos que ele segue essa razão, né? Nós conseguimos ter essa demonstração na nossa cabeça de precipitação dos próximos números, né? Então, quando a gente usa, por exemplo, a fórmula da progressão aritmética, nós conseguimos saber qual será qualquer número que esteja fazendo parte dessa métrica, dessa grandeza escalar, dado em vista que os números que existem na grandeza escalar, eles seguem essa razão, né? Então, portanto, esse conceito de razão aqui, ele representa o pensamento condicional que pode extrapolar para o futuro. Então, se hipótese é verdadeira, ou seja, se aquilo que eu estou experienciando é verdadeiro, portanto, se eu consigo entender que isso daqui ele segue uma fórmula, uma razão de ser daquela forma, nós conseguimos perceber que isso daqui não vai mudar, vai continuar sendo feito daquela mesma forma. Então, por exemplo, uma representação física disso daqui é meio complicada, mas numa representação matemática nós temos esse exemplo aqui, né? 2 multiplicado por k menos 1, vamos supor que esse k aqui ele seja 1,
E aí nós iremos substituir aqui, né? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa representação aqui embaixo. Perceba que essa representação é a mesma que está aqui, tá? Só que ela tem o igual a K2 e assim por diante, subsequente, tá? Então, olha só. Toda essa parte aqui é aquilo que a gente estava vendo lá no início, né? Que é a prova. Só que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar o então. Então, se isso daqui é verdade, então isso daqui, com o próximo passo, que é a conclusão, também vai ser verdade. E a gente vai demonstrar aqui, né? Então, se isso daqui é igual a isso daqui somado aqui, e isso daqui somado aqui não vai fazer diferença nenhuma, dado em vista que a polaridade continua igual, né? Eu estou colocando a mesma coisa desse lado do igual e a mesma coisa desse lado do igual, não é isso? E aí nós conseguimos perceber que se isso daqui respeita a regra para isso daqui, adicionando isso desse lado e adicionando isso desse lado não vai fazer diferença alguma, né? E aí nós iremos perceber que se nós fizermos essa conta aqui, nós iremos perceber que nós iremos ter k ao quadrado mais 2k mais 1. Que isso daqui vai ser aquela ideia do k mais 1 ao quadrado. Né? Então perceba que de k2, representado aqui, nós chegamos à representação de k mais 1, 2. Esse 1 é o quê? É um 1 experienciável, ou seja, vamos lá, vamos supor que você tem aqui a nossa tampa. Imagina que isso aqui é uma moeda. Peraí, eu tenho uma moeda aqui. Eu tenho uma moeda aqui, olha só. Cara ou coroa, tá? Aí eu vou jogar essa moeda. Essa moeda aqui, ela tem a chance de cair com a face para cima desse lado ou a face para cima desse lado, certo? O que a gente consegue perceber? Que se caso nós tenhamos uma razão, nós conseguimos ter essa previsibilidade futura de como vai ser, dado em vista que tudo aquilo que vai ser feito com aquela moeda vai ser projetado, vai ser programado antes. Então, essa ideia de você ter uma precipitação vinculada à programação da forma que vai ser jogada a moeda, nos dá a percepção de que é possível você conseguir prever qual vai ser a face que vai ser virada para cima, por eventos físicos e assim por diante. Né? Então você tem que ter um ambiente muito controlado para você conseguir demonstrar o princípio da indução finita na realidade, no mundo físico. Mas, quando a gente está fazendo uma representação da indução finita de maneira dedutiva, nós conseguimos perceber que é bastante fácil. Né? Então, por exemplo, vamos supor que nós temos uma estrada e nessa estrada nós temos aqui, a cada quilômetro nós temos uma tampinha aqui, uma placa que demonstra que passou 1 quilômetro a mais. Se nós sabemos que o nosso carro, por quilômetro, ele gasta 0,3 litros de gasolina, nós conseguimos ter uma projeção de quanto de gasolina que a gente vai gastar se a gente for andar não sei quanto de quilômetros aqui, né? E aí nós conseguimos ter essa previsão. Essa previsão, ela tem uma razão, né, dado em vista que nós temos esse número de quantidade de litros que nós gastamos por quilômetro, e ele tem uma coisa a mais, e essa coisa a mais é a demonstração de quando é que a gente vai precisar abastecer. Então, se a gente tem essa previsão de quando é que vai ser necessário abastecer o carro, você tem essa organização melhor de projeções futuras, né? E isso é muito importante. Então, o princípio da indução finita ele é extremamente importante para você conseguir ter uma representação de razão de ser das coisas. Portanto, se eu sei que, por exemplo, o motor de um carro ele consome 0,3 litros de gasolina por quilômetro, eu consigo saber mais ou menos quando é que no futuro eu vou precisar abastecer o carro. Então essa ideia de conseguir prever o futuro, ela está ligada com esse pensamento condicional que demanda uma razão. Então, portanto, PK mais 1, sabendo que esse 1 aqui ele vai ser a realidade futura experienciada, né? Ou seja, tudo aquilo que eu consigo enxergar agora, sendo real, eu consigo experienciar que aquilo é verdade
pelo critério de avaliação empírico, ou seja, eu estou avaliando que aquilo é verdade, né? E, portanto, se essa avaliação ela continuar sendo 1, se ela continuar sendo da mesma forma que sempre foi, não respeitando o critério da mutualidade, ou seja, o mundo não vai mudar, as coisas elas vão continuar sendo iguais. E, portanto, se elas vão continuar sendo iguais, você sabendo dessa razão, você consegue prever o futuro com mais facilidade. Né? Então você tem ambientes que eles são mais controláveis e menos controláveis por conta dessa demonstração de racionalidade e irracionalidade que existe num certo lugar. Tá? Bom, dito isso, esse vai ser o último vídeo da playlist de conjuntos numéricos, e o próximo, a próxima playlist nós iremos falar inicialmente sobre o conceito de sistema de coordenadas cartesiano, para que a gente consiga fazer essa evolução daquilo que nós aprendemos aqui das retas. Né? Nós falamos das retas e nós falamos de todas as propriedades dela. Né? Falamos sobre os números, falamos sobre retas abertas e fechadas e semi-abertas, né, que é quando somente um lado é aberto e outro é fechado. Falando sobre o conceito de infinitude, né, ou seja, esse segmento de reta aqui, ele vai até o infinito e, portanto, é uma variável contínua, e 1, 2, 3 é uma variável discreta, não é isso? Então nós iremos explorar um pouco mais isso e colocar isso num plano de coordenadas cartesiano. Beleza? Fui.